Só esperar aqui. Isso. Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Bem-vindo e obrigada pela presença de vocês. E, da mesma forma, também agradeço a quem estiver ouvindo a gravação, que faz o mesmo efeito, com a única diferença que já não pode mais colocar alguma dúvida ou um depoimento no presencial. Mas o proveito para a aprendizagem é o mesmo. Então, muito bem-vindo também. E hoje nós temos um tema, assim, maravilhoso, na continuação do capítulo 12, que nós já estamos na terceira sessão, é o investimento da realidade, lá na página 234. E hoje nós temos, assim, um tema trazido por Jesus, que ele já tratou disso há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui como personagem Jesus, que a gente conhece, o Jesus histórico, e foi uma das questões mais mal compreendidas. O resultado desse tema que ele traz hoje, ele amargurou enormemente a humanidade, principalmente os cristãos, muitos cristãos sinceros, entenderam equivocadamente esse ensinamento e fecharam-se em mais aprisionamento, ao invés disso servir como um chamado para o despertar. E aí Jesus traz ele agora, né, nesse momento atual que ele nos deixa esse curso, ele traz mais uma vez esse tema, torcendo para que dessa vez a gente venha a compreender corretamente o que ele quis dizer e qual a lição que está por detrás desse investimento da realidade. E para nós começarmos esse estudo, para potencializar a aprendizagem desse estudo, vamos fazer o nosso minutinho de aquietamento. A gente busca uma respiração mais pausada. Isso para aquietar nossos barulhos mentais e permitir que o melhor da nossa capacidade de aprendizagem seja entregue ao Espírito Santo. Que ele utilize essa capacidade que nós fizemos para nos ensinar novamente aquilo que nós esquecemos. Aquilo que ainda está em nossa mente, mas que por uma decisão nossa, nós escolhemos esquecer. E assim aconteceu. E agora, graças ao Espírito Santo, ele nos traz de volta a memória disso que nós jogamos fora, jogamos para o esquecimento, mas que é a nossa salvação, que é aquilo que vai ser o retorno à paz na nossa mente. Então, tendo feito essa decisão de que o Espírito Santo seja o nosso professor nesse nosso estudo de hoje, nós estamos prontos, então, para ver o que Jesus tem a nos trazer nesse tema, que realmente nós precisamos escutá-lo com a voz do Espírito Santo. Porque o ego, ele tem uma interpretação totalmente contrária sobre isso que estará sendo dito hoje. E Jesus, ele começa explicando isso que também consta na Bíblia, porque foi um ensinamento dele, na época que ele esteve em forma física entre nós ensinando, e ele o repete dizendo: uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isso. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles, de fato, são pobres. Então, aqui, os discípulos
ou os sucessores também do cristianismo, entenderam que Jesus estava falando de posses físicas. Compreenderam que Jesus estava ditando uma regra de comportamento, que nós deveríamos nos desapegar fisicamente de nossos patrimônios e virar uns eremitas e simplesmente seguir a Jesus. E muitos assim o fizeram, achando que com isso estavam agradando a Jesus. Mas vamos olhar isso aqui aos olhos do Senhor. Vamos olhar isso aqui aos olhos de Jesus. Todo o curso de Jesus, ele se refere ao nível mental. Então, todas as orientações vão para o tipo do pensamento que nós temos. Então, Jesus não é diferente com isso aqui. Jesus não está dizendo que nós devemos vender a nossa casa, o nosso patrimônio para segui-lo. Ele está falando na nossa mente que o investimento da nossa mente deve ser o mesmo investimento dele, o investimento na mente certa e não nas coisas separadas que o ego traz. Então, na nossa mente, devemos desapegar, vender tudo e dar aos pobres significa deixar para quem ainda quer seguir dentro do roteiro do físico, apegado ao físico, que continue assim, mas nós, dentro do físico, apenas se utilizar disso porque faz parte do contexto de nós ainda termos uma sala de aula que é um corpo. Então, o corpo ainda precisa ser cuidado, ele ainda precisa de posses para ter condições de bancar uma saúde, de condições de buscarmos algumas preferências. E, por outro lado, como realmente nada no mundo é real, como é que Jesus faria um ensinamento para dizer para nós vender aquilo que não tem importância mesmo, que são as posses? Então, no nível do curso, Jesus está falando na mente, porque pobre é aquele que é identificado com o ego, porque ele não sabe que a paz está na sua mente. Rico é aquele que tem paz na sua mente, porque este, por estar na paz, ele está automaticamente com o Espírito Santo, e ele tem tudo. A esse que tem paz, nada falta. Então, nesse sentido, desapegar-se do sistema do ego, deixar ele de lado e seguir a mentalidade do Espírito Santo. A Maria Emília levantou a mão, pode falar? Sim, isso deixa tão claro que a questão, se você está com a mente em paz, você não tem apego à riqueza, a bens materiais. Isso significa que você deixa o egoísmo de lado. E aí tudo seria bem mais fácil, você tendo o mundo, tendo essa compreensão, nós não teríamos a desigualdade que existe, porque isso seria visto como um compartilhamento natural, né? Exato, e mesmo havendo essa diferenciação de posses, não haveria falta, por quê? Porque não haveria o egoísmo. Então, tudo serviria para todos, mesmo que individualmente houvesse posses, elas não seriam arrancadas à custa da falta do irmão. Elas seriam apenas provindas de prosperidade para si e para os outros. Ou seja, seriam totalmente só de bênçãos. E por isso também aqui ele segue, então, os pobres, como a gente leu, são simplesmente aqueles que investiram de forma errada. Então, pobre é aquele que tem o seu investimento equivocadamente na mente errada, e aí ele acredita que a sua segurança seja aquilo que possa proteger o seu corpo. E como isso é pobre? Porque, em última instância, nada pode proteger o corpo. Não preciso nem dizer que nenhum dinheiro do mundo compra no final da existência do corpo, compra mais um minuto de vida ao corpo quando fim da sua hora.
Então, realmente, isso é pobreza, esse investimento mental. Jesus não está falando do investimento físico. Então, é possível ser o homem mais rico do mundo, mas se ele tiver um investimento voltado que isso é o tesouro dele, ele é o homem mais pobre do mundo. Enquanto que se for o homem mais rico do mundo, mas ele sabe que o seu investimento é na paz da mente, ele coloca todo o seu patrimônio a serviço da mente para ajudar os seus irmãos. Ele, apesar de ser o mais rico, embora seja o mais rico no mundo físico, ele também será o mais rico na realidade, porque terá paz. Então, é isso que Jesus está diferenciando. Largar a posse mental das coisas, porque elas atrasam a nossa experiência de paz. A posse mental, o apego mental, não é o físico. Pelo contrário, o físico pode ser acrescentado mais ainda, porque seria nas mãos certas essa distribuição, porque realmente uma pessoa com essa consciência, ela saberia usar de uma maneira muito mais útil aos irmãos do seu patrimônio do que aquele que tem um investimento no patrimônio. Então, falando ainda dos pobres, aqui no 1.4, posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Então, essa necessidade, essa ajuda, esses pobres são os que não estão na mente certa, por isso que eles são pobres. Essa ajuda, então, é nós vermos o Cristo neles por eles. Então, não, aqui Jesus não está falando que eu deva ajudar com dinheiro ou com outras formas, embora que isso também eventualmente possa estar no roteiro e possa fazer bem. Mas aqui a questão não é essa. Aqui a questão é que Jesus está falando de que aqueles que não conhecem ainda a parte da mente certa, o Espírito Santo em sua mente, que não sabem ainda que o seu investimento é no Cristo e eles investem, portanto, no ego, e aqueles que estão no ego são pobres, e nós precisamos ajudá-los. Porque é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Porque se nós estamos aqui, isso aqui não é uma situação que a gente possa apontar o dedo para alguém. É porque nós também temos investimento na pobreza. Porque nós também pensamos que somos um corpo físico. Nós também acreditamos ainda nas necessidades físicas ou no universo físico. Então, nós estamos entre os pobres. E qual é a única maneira, pela lei de Deus, da gente obter alguma coisa? É dando ela. Então, ajudando ao irmão, nós receberemos a ajuda. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza. Então, se nós mesmos não tivéssemos dispostos a acreditar nessa pobreza, nesse mundo físico ou no ego, como nosso irmão acredita. Se nós não acreditássemos, quão rapidamente nós aprenderíamos a lição de quem que nós somos. Quão rapidamente a consciência do céu voltaria à nossa memória. Pois pobreza é falta, e existe apenas uma falta, uma vez que existe uma necessidade. Então, obviamente que pobreza é falta, sim, mas Jesus não está falando de falta física. Jesus está falando da única falta que nós temos, a falta de voltar a reconhecer que nós somos um em Deus, a falta de corrigir aquela crença de separação de Deus. Nós só temos esse problema, essa necessidade, e é dentro disso que nós experienciamos, como efeito natural, todos os efeitos de falta que estão projetadas no mundo físico. Todas as faltas do mundo físico são reflexo dessa falta na mente. Nós sentimos falta da consciência do ser que nós somos em Deus. Por quê? Porque optamos em ser algo diferente disso. Optamos, ao invés de ser
o Filho Santo de Deus, tal como Deus o criou, nós optamos em ser algo diferente. Então, agora, nós somos um ego. Embora que o Cristo ainda continue na nossa mente, nós esquecemos disso. E é dessa falta de ter esquecido disso que precisamos ser redimidos. E quem lembra de quem que ele é, esta é a riqueza. É isso que diferencia os pobres dos ricos. Rico é aquele que volta a se lembrar de quem ele é na mentalidade certa, na mentalidade do Espírito Santo, porque ele tem tudo, porque ele já não tem mais nenhuma falta. Enquanto que no ego eu posso ter as maiores posses do universo, ainda estarei em falta, porque não terei a paz. Por quê? Porque a paz é um atributo do Espírito Santo e não do ego. Então, como que o ego vai me dar uma coisa que ele não tem? Então, nenhuma posse, nada que o mundo considere como riqueza, pode me oferecer realmente aquilo que é considerado uma riqueza no contexto da nossa mente. Suponhas que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. A salvação aqui podemos também substituir pela palavra paz, porque a paz e a salvação, em última instância, como na completa paz a salvação é realizada, podemos também entender aqui por paz, porque talvez salvação nos remeta a algo assim um pouco longínquo, ou talvez alguém diga, eu não estou alcançando o que Jesus está dizendo aí. Então, vamos repetir isso. Que a própria insistência, se o meu irmão me pede algo que eu não tenho vontade de fazer, o fato dele insistir nisso é porque ele acredita que a paz dele está nisso. Então, embora que eu possa não concordar, mas na mentalidade do irmão, ele, no fundo, ele acha que esta coisa vai trazer paz a ele. Se insistes em recusar e vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Então, seu irmão pede uma coisa, é porque ele acha que a paz está nisso. Se essa coisa que ele me pediu desperta raiva em mim, então eu estou dizendo que o não fazer disso, eu vou ficar em paz. Então, a minha paz eu já projetei, a minha salvação, a minha paz é não fazer isso. A paz dele é que eu faça isso. Então, o que nós temos aqui? Um conflito. E num conflito não há como haver paz, nem para o irmão, nem para mim, porque conflito é o oposto de paz. Nesse caso, continuando o mesmo assunto aqui no 2.4, nesse caso em que o irmão pediu uma coisa e eu não quero fazer, porque eu acho que a paz está em não fazer, nesse caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele, e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Então, se eu me recusar, porque eu penso que a paz está na outra coisa, eu estou tão enganada quanto o irmão, porque ambos estamos agora em conflito. E aí, ambos tornaram o erro real. A Olivia levantou a mão. Oi, Igne, isso me trouxe uma lembrança aqui, assim, até uma situação muito difícil. Quando meu pai era vivo, tem até pouco tempo que ele faleceu, uma pessoa amiga dele, assim, pediu um dinheiro emprestado a ele. E essa pessoa estava devendo muita gente e tal, enfim, ele não emprestou. Aí essa pessoa, com uns meses, tirou a própria vida. Por causa de acúmulo de dívidas, acho que a única saída que ele viu foi tirar a vida dele. Nossa, meu pai quase morreu de remorso. Olha que situação difícil.
Sim, a pessoa achava que aquele empréstimo, a paz dele na mente estaria nisso. E, obviamente, que não estava no físico, porque era a mente dele que estava em falta primeiro. Enquanto não corrigisse a mente, tanto é que era corriqueiro, ele repetia essa solução e ficava devendo para todo mundo. Já o teu pai, né, Olivia, achou que a paz estaria, então, em não oferecer o que ele estava pedindo. E aí, ao não oferecer, prova é que isso depois ele tirou a vida, bateu todo o remorso. O teu pai também não ficou em paz. Então, fecha bem como um exemplo do que nós estamos aqui no meio da aprendizagem de hoje. Então, continuando aqui, no 2.5, insistência significa investimento, e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação, ou com a tua noção de paz. Então, aquilo que eu insisto em querer, que o meu irmão insiste que ele quer para ele investe, é porque ele acredita que isso vai trazer paz a ele. Aquilo que eu insisto em conseguir, eu quero porque quero isso, e eu luto, eu trabalho, eu faço porque eu quero realmente isso, é o meu investimento, porque eu acho que aquilo, quando eu atingir aquilo, isso vai me trazer paz, isso vai me trazer salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo? E em segundo lugar, como pode ser salvo? Então, se nós falamos que nosso irmão, ele acredita que a paz está naquela coisa que ele está pedindo, eu acredito que a paz não esteja naquilo, eu acho que é em não fazer isso. Então, me opor a fazer isso está a paz. Então, na verdade, a questão é o que é que precisa ser salvo? Qual que é a questão? É essa questão física ou é a questão do meu investimento mental? O que realmente precisa de paz? E isso é sempre uma condição mental. E eu descobrindo o que precisa ser salvo em mim, a minha consciência que está falsamente equivocada nessa imagem que o ego projetou. Então, o meu ser que não sabe que ele está no céu, que ele está em segurança em Deus, então, essa consciência, ela precisa ser salva, ela está identificada com o ego, essa consciência precisa ser salva, e mais do que isso, eu preciso saber como fazer isso. E por isso que Jesus nos traz esse ensinamento. Continuando então aqui no 3, sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que seja, estás acreditando que o ego tem que ser salvo e salvo pelo ataque. Então, cada vez que um pedido de um irmão me irrita, ou que eu não quero fazer, é porque eu penso que o ego tem que ser salvo. Ele está no ego, ele está pedindo uma coisa que eu não quero, eu quero um ego diferente. Então, na verdade, há pouco a gente perdeu. O que tem que ser salvo? Será que o ego tem que ser salvo? Ou será que para minha paz eu preciso deixar o ego para trás? Então, sempre que eu me irrito com o irmão, pode não parecer assim. É porque eu estou respondendo a essa pergunta de o que tem que ser salvo. E eu estou afirmando com todas as letras, através da minha irritação, isso é sinal que eu estou afirmando com todas as letras que o ego tem que ser salvo. E mais, e ainda o ego sempre é salvo pelo ataque. Então, eu me recuso a fazer o que o irmão pede. A Nádia levantou a mão. Ing, qual seria, então, a correta atitude do pai da Olivia? Ele deveria ter negado e não se sentir culpado. Aí sim estaria certo. No final do estudo, vou responder isso. Vamos botar um pouco mais de conhecimento em cima da questão. Okay. No final, eu respondo ela, tá, Nádia? Só para nós ter mais
argumentos de Jesus. Vamos deixar um pouquinho a ansiedade de lado e simplesmente permitir que Jesus nos ensine a mais, porque daí a resposta será totalmente uma conclusão nossa. Ela Obrigada, não será algo que venha externo, ela vai vir naturalmente. Vamos voltar a isso, tá? Não estou me negando a responder, estou buscando mais entendimento. E aí, nós estamos aqui, ó. Então, eu acredito o fato da gente se irritar, que nem o pai dela se irritou com o pedido do dinheiro, então ele não oferecendo o dinheiro, ele obviamente atacou aquela ideia do amigo dele. Então, e nós também, cada vez que nós recusamos algo ao marido, à esposa, a um filho, a um colega de trabalho, a um vizinho, seja lá quem for, nós estamos nos opondo. Claro que lembrem-se sempre que esse curso é na mente, é no pensamento, não tem nada a ver com a forma física, e no final nós vamos ver que tem como fazer com a mentalidade o atendimento, embora não precise ser físico, mas isso vamos deixar mais para o final. Então, voltando ao nosso contexto, que nós estamos pegando o raciocínio de Jesus. E aqui no 3:2. Se ele ataca, está concordando com essa crença, né, com qual a crença? De que o ego tem que ser salvo. O irmão está concordando com isso, se ele ataca. E se tu atacas, estás reforçando-a. Então, se tu atacas de volta, se tu se opõe, o irmão pede algo estranho, algo para pegar ele no ego, ele está atacando. Se eu me oponho a isso, eu digo que é de outra forma que vai salvar, eu estou reforçando isso. Lembra-te que aqueles que atacam são pobres. Olha o conceito de pobreza de novo. Aqueles que estão no ego são pobres. Pobres de espírito. Não que o espírito não esteja neles, mas porque eles não sabem disso. Eles têm o tesouro do Espírito de Deus dentro de si, mas eles estão depauperados porque eles não sabem disso, e por isso que eles são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Então, por isso que o ataque mental, não é a resposta para o irmão, porque isso traz mais empobrecimento ainda, porque eu reforço a pobreza. Aí eu fico mais pobre ainda e ele também. E enquanto que um pedido de amor de um irmão pede a solução, o remédio do amor. Assim também o ataque do meu irmão é um pedido por dádivas. Assim como a gente viu que todo ataque, todo conflito é um pedido de amor, todo ataque, todo investimento na pobreza, na verdade, por detrás disso, a nível mental, é um pedido pelas dádivas de Deus. É um pedido pelo que só Deus pode preencher. Tu que poderias ajudá-lo, o teu irmão, com certeza estás agindo de maneira destrutiva se aceitas a sua pobreza como a tua. Então, se nós concordar com o nosso pensamento do irmão, de que aquela coisa que ele está pedindo, que é dentro do ego, que isso vai fazer uma melhora para ele, nós estamos investindo tão destrutivamente quanto ele. Nossa mente está tão doente quanto a dele. Se não tivesses investido como ele, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. Nunca que tu pensarias em não ver que ele está pedindo por dádivas, se tu mesmo não tivesses os mesmos investimentos equivocados do irmão. É isso que Jesus está deixando muito claro a cada um de nós. E agora no 4, isso aqui já respondi diversas vezes nos grupos, muita gente lê isso aqui e causa muita confusão.
esse aqui no 4, mas ele é totalmente coerente, nós seguindo o raciocínio do que vimos até agora. Reconhece o que não importa, e todas as coisas físicas não importam, nada no mundo físico importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. Então, não fazer está dizendo o que importa, está sendo oposto ao conceito de que isso não importa. Então, já que não importa, então faça. Então, atenda ao pedido do teu irmão. E mais adiante, só um pequeno alerta nisso aqui, porque o ego adora pegar o sim e interpretar para ele. O ego, então, adora dizer... Então, se meu irmão pede, por exemplo, para... Meu irmão brigou com o vizinho e ele pede para mim matar o vizinho, então eu vou fazer isso? E Jesus, mais adiante, nós vamos chegar lá em outro texto, e ele volta a esse assunto, ele diz, claro que não é para atender algo que vá ferir alguém, a si ou alguém. As coisas que não importam. Não que ferir alguém ou matar alguém importe na mente de Deus, porque ele nem sequer está vendo isso. Mas importa na nossa mente, porque nós acreditamos nisso. E isso é um fortíssimo ataque. Então, não é para atender a um pedido do irmão quando ele está pedindo para se ferir. Jesus até dá o exemplo de uma criancinha pequeno, um bebê que insiste em brincar com uma faca pontiaguda, e a gente arranca a faca das mãos dele, e ele berra, esperneia, porque ele acha que a salvação, que a paz dele, a alegria dele da brincadeira, seria sair cortando tudo, e ele não sabe quanto iria se ferir, mas nós sabemos, então nós não atendemos de forma alguma esse pedido. Ninguém com razoável pensamento deixaria uma faca afiada nas mãos de um bebê para ele brincar com seus brinquedos. Então, assim também, quando Jesus está dizendo isso aqui, para nosso irmão pedir algo, nós fazer, está excluído tudo aquilo que iria ferir ele. Como uma criancinha, como a gente não daria um objeto que iria ferir uma criança, a gente jamais colocaria isso entre os brinquedos dele. Assim, a gente também não atenderia aquilo que fere ao irmão. Apenas aquilo que não faz a menor diferença. Já que ele pensa que a salvação dele é que nem o bebezinho, já que o bebê quer brincar com um ursinho de pelúcia que está lá na terceira prateleira e ele não alcança, e o ursinho de pelúcia está feito para ele mesmo, então vamos alcançar, vamos fazer essa vontade do bebê. Então, nesse sentido também. A Isabela levantou a mão. Assim, só um minutinho. Desculpa, caiu aqui. Eu recebi. Eu já vi gente falando que o curso fala que não precisa de fazer nada para agradar ninguém. Aí como que entra aí com isso? Não entra um pouco em conflito? Olha, o curso, se ele diz para não fazer nada para agradar, é no sentido do ego e no sentido de que nós só podemos agradar mesmo vendo de mente certa para mente certa. É impossível agradar de outra forma. Não tem como eu agradar através do ego, porque o próprio ego já é ataque ao ser dele. Então, nesse sentido, não há nada que se possa fazer para nós, para agradar. Só através da mentalidade do Espírito Santo, só através da mentalidade certa. E aí nós já naturalmente estamos agradando. Mas seguindo aqui, então, essa sequência do que Jesus está dizendo. Então, fazer aquilo que não importa, justamente porque não importa, então fazer. Porque se eu nego, eu estou dizendo que importa. Estou negando que não importa. Recusa e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Então, o meu tesouro, o meu investimento fica na recusa. E aí, onde que fica a minha paz? Porque eu me recusei, eu criei um conflito. Contudo, foi apenas tu que fizeste com que o pedido fosse ultrajante, e todo pedido de um irmão é para ti. Então, isso foi um julgamento meu de que aquele pedido do meu irmão não era razoável. Para ele era.
ele achava que a paz dele estava nisso. Então, por que eu me opus? Porque eu não queria. Então, era ultrajante só devido à minha interpretação. Porque todo pedido do irmão, como ele diz aqui, é para ti. Por quê? Porque o irmão é eu na mesma mente, num nível acima. Então, se meu irmão está pedindo por paz, ele só não sabe como e ele está pedindo nas coisas erradas essa paz, ao eu oferecer a paz, eu recebo a paz. Então, para quem que foi o pedido? Para mim mesma poder obter a paz. Então, nesse sentido, todo pedido do irmão vai para mim. Por que insistirias em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo e empobrecer a ambos. Então, não atender, e lembre-se de novo, não estamos falando no nível físico, estamos falando de uma condição mental. Não atender a um pedido de um irmão é negar a mim mesma a oportunidade de estender a paz e obter a paz, e isso empobrece nós dois, porque pobres são aqueles que não têm paz. E se o meu irmão está sem paz e eu não lhe permito preencher as condições da paz, nós dois estaremos na pobreza. Ele está pedindo salvação, assim como tu. Então, ele está pedindo paz, assim como eu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Então, Deus jamais criou um filho para ser pobre, ou jamais permitiu que o seu filho experienciasse a pobreza. O filho apenas acha que está experienciando, ele acredita nisso. E ele tem o próprio poder de Deus para aquilo que ele acredita ser a experiência dele. Por isso que o filho experiencia a pobreza, mas isso não vem de Deus, vem do ego. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. Então, quem reconhece que a mente é o estado onde a unicidade está e onde se pode vivenciar a paz, quem reconhece isso jamais viria um ataque no pedido, e sim uma oportunidade de estender essa paz para ele, de alcançar ao irmão aquilo que ele acredita que falta nele, que é a paz, e não aquela materialização física ao qual ele equivocadamente pensou que solucionaria, porque ele achou que é isso que tem que ser salvo. Ele pensou que uma coisa do ego teria que ser salva. Na verdade, quem já está na mente certa jamais pensaria assim, jamais concordaria com isso e estenderia essa visão do Espírito Santo para ele. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Isso a gente já falou, por isso que a salvação e paz são sinônimos. Então, a salvação, ela é um estado de paz ininterrupto. Então, por isso que a salvação, ela é obtida pela paz. Essa é a única coisa que pode ser salva, e esse é o único caminho para salvá-la. Então, o que pode ser salvo? A paz na mente. E qual é a maneira de de conseguir esse caminho? Através do não conflito. E como é que eu posso não conflitar com o meu irmão? Atendendo aquela necessidade dele, respondendo sempre mentalmente através de ou é amor ou é pedido de amor. E onde falta amor, eu estendo amor. Na verdade, é isso que o meu irmão está pedindo. Qualquer resposta que não seja o amor, nasce de uma confusão a respeito do que e de como da salvação. E essa é a única resposta. Então, o amor é a única resposta. Se eu não quero oferecer o amor, é porque ainda também estou confusa contra o que precisa ser salvo. Aí, eu, tanto quanto o irmão, posso pensar que alguma coisa do ego precisa ser salva. E de que tem que ser salvo através do jeito do ego. E isso é uma confusão mental.
Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo que por um instante, que existe outra resposta. Então, o amor é a única resposta ao irmão sempre. Nunca permitas duvidar disso e nem por um instante pense que existe outra resposta. Pois com certeza irás colocar-te entre os pobres que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. Então, qualquer outra resposta que não seja amor ao meu irmão, eu me igualarei à pobreza, à falta de paz de espírito. Porque a única abundância, ela vem dentro da paz e ela vem do amor de Deus. Ela vem da mentalidade certa. Ela vem do Espírito Santo. De nenhuma dádiva que o ego pode oferecer. E de identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. Então, cada vez que eu me identifico com o ego, eu estou atacando o meu ser que Deus criou igual a ele, a imagem e semelhança dele, eu estou atacando esse ser e, obviamente, eu mesmo estou me colocando na pobreza. Estou me empobrecendo, porque eu estou dizendo que eu sou uma outra coisa, que eu sou essa imagem que o ego deu para mim como sendo meu ser. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destituído. Cada um que está com ego se sente pobre, destituído, independente de quantas posses físicas ele tenha. No nível mental, quem está com ego sempre está destituído de alguma coisa. Sempre lhe falta ainda alguma coisa. O que ele vivencia, então, é depressão ou raiva, porque o que faz foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio, do ser real que ele é. Então, quando a pessoa volta isso para não manifestar, isso se manifesta em forma de depressão, ou quando ela se manifesta nisso, ela sai para fora em forma de raiva. Mas sempre é o resultado da pessoa que se identificou com o ego. Ela botou mal o seu investimento, ela não investiu na paz. O Robson levantou a mão. A gente pode dizer que, de modo geral, o complexo de inferioridade, só existe uma causa para o complexo de inferioridade, que seria essa identificação com o ego. Todo tipo de complexo de inferioridade seria isso. Está falando desse trecho, poderia dizer. Perfeito. E o outro lado, a arrogância da superioridade também. São só os dois lados da mesma moeda. Qualquer complexo de inferioridade, qualquer arrogância de superioridade não são igualdade. Só os filhos de Deus é que podem experienciar de igualdade. Porque a igualdade é de Deus, não é do ego. O ego é da diferenciação. A Maria Emília levantou a mão. Isso me ocorreu a pesquisa que eu li recente, que quando alguém faz trabalho voluntário, dificilmente a pessoa entra em depressão, que é uma forma de você estar compartilhando, né, tá doando o seu tempo, tá doando amor por uma causa. Então, é muito comum, quando a gente participa de uma ação voluntária, sentir uma profunda alegria. Se isso já sem o conhecimento da cura da mente já funciona, imagina agora acrescido um trabalho voluntário da mentalidade certa de que o meu irmão não tem necessidades. Então, imagina se até dentro do ego já cientificamente já comprovaram que já tem melhoras, mas não é ainda a solução, né? Porque ele ainda, quando o serviço voluntário é dentro do ego, ele é a partir de um conceito de necessidade, ele vê falta no irmão.
Mas quando é feito a partir da mentalidade do Espírito Santo, ele apenas está atendendo a um pedido ultrajante do irmão, porque ele sabe que o irmão não necessita de nada disso. Mas já que o irmão pensa que necessita, então ele atende. Então isso é muito mais libertador ainda. Então, prova de como que funciona esse reconhecimento da igualdade da mente. Mas até vou voltar aqui no 6.3 para a gente pegar agora o fio da meada. Então, o irmão, o que ele vivencia quando ele está identificado com o ego é depressão, raiva, e porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser, ao Cristo nele, pelo ódio a si mesmo, pelo ódio àquela imagem projetada pelo ego, fazendo com que tenha medo de si mesmo. Agora ele tem medo do Cristo que ele é. Ele não se dá conta disso, né? Isso é muito inconsciente. Mesmo se está completamente ciente da ansiedade, não percebe a fonte do problema, como a sua própria identificação com o ego, e sempre tenta lidar com isso, fazendo algum tipo de arranjo insano para o mundo. Então, se a pessoa está identificada com o ego, obviamente que ela está ansiosa. Mesmo que ela se dá por conta que isso é ansiedade, ainda assim o ego, ele manda trabalhar a ansiedade resolvendo situações no mundo físico, fazendo arranjos para solucionar as aparentes causas da ansiedade. Essa é a saída do ego. Então, não basta estar ciente de que é ansiedade. Se não se dá por conta que está com o ego e que a resposta é largar do ego e ir para o Espírito Santo, o ego ele vai meramente mandar trabalhar dentro do mundo físico, dentro do mundo perceptível. Ele vai mandar solucionar aquelas coisas ansiosas, e ele soluciona uma, e na verdade ela vai se manifestar em outra. E em outra, é o procure, mas não ache do ego. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, essa pessoa, qualquer pessoa que esteja identificada com o ego, pois isso é crucial ao seu ajustamento. O ego, ele precisa, para achar as soluções, entre aspas, que o ego tem para a ansiedade, ele precisa acreditar que a causa do problema é externo, e ele busca as coisas externas. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Então, no ego, não há como reconhecer que o mundo que eu vejo lá fora ainda é o mundo da minha mente, porque não existe nada fora da mente. Só na visão do Espírito Santo é que temos a compreensão do que é isso, de que o que eu percebo lá fora ainda é o que está na minha mente. Se apenas os pensamentos amorosos de Deus são a realidade do mundo, nós vimos isso umas aulas atrás, né, de como a única coisa real no mundo são os pensamentos amorosos, que o Espírito Santo faz essa triagem e ele imediatamente leva a condição de céu aos pensamentos amorosos. Então, se somente esses são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Então, se só os pensamentos são o mundo real, a gente acabou de estudar isso, então, e os pensamentos são um atributo da mente, os pensamentos vêm da mente. Então, se os pensamentos é a única realidade do mundo, então o mundo real, obviamente, tem que estar dentro da mente, não pode estar lá fora. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Então, tanto no nosso ser, os pensamentos de amor estão na nossa mente, porque a mente certa está lá, mas os pensamentos insanos que nós temos também estão na nossa mente.
Só que isso gera um conflito tão agudo, de uma magnitude tal, como ele diz aqui, que nós simplesmente negamos um, projetando ele para fora, porque não conseguimos conviver com ambas as coisas. É impossível ter só pensamentos amorosos e também pensamentos de conflito, pensamentos de ataque. E aí isso vira essa angústia, por isso que a mente ela fica totalmente enlouquecida com tal situação. E ela trabalhou isso com uma aparente divisão, esquecendo uma parte, esqueceu da parte do Espírito Santo, ficou só com a equivocada. E agora aparece uma mente dividida. Uma mente dividida está em perigo e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. A mente não sabe como agir com isso, tendo pensamentos de ódio e tendo pensamentos de puro amor. É impossível, porque o amor, ele exclui o ódio exclui o amor. Então, como ter dois dentro da mesma mente? Eu ser uma única mente e ter as duas coisas. Isso é um conflito intolerável para a mente. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Então, o que fizemos na mente? Projetamos esse mundo externo. Agora eu vejo o conflito lá fora, agora os problemas, eu tenho problemas porque o mundo lá fora está me agredindo, ou está me colocando em falta. E isso foi uma solução na mente, porque ela não tolerou essa ambivalência. Como fazer duas coisas opostas ao mesmo tempo? Isso é impossível. Então, obviamente, a projeção, o que foi projetado para fora? A divisão da mente. Agora eu estou ciente só de uma parte, e não a realidade. Por quê? Porque a realidade é a extensão. Se eu tivesse colocado para fora a realidade, eu ainda continuaria nela, porque ela é só estendida. Então, a única coisa que pôde ser projetada foi a divisão. Então, agora a minha mente aparentemente está segura de si, porque ela já tem pelo menos só um sistema que parece que faz sentido para ela. É dolorido, é sofrido, mas faz sentido. O ego é assim. Tudo que percebes como mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego, pois todos acreditam que identificação é salvação. Então, projetamos o mundo para fora, quebramos a consciência em milhares de consciências, agora cada um é consciente só de si mesmo, e eu estou identificada com um pedacinho de ser, vocês cada um com o seu próprio corpo, sua identificação, porque nós ainda achamos que essa identificação é salvação, que essa identificação é o ser que nós somos. Isso é uma recusa em aceitar o ser que nós somos em Deus. É ainda querer salvar o ego, como a gente viu lá no início da lição. No entanto, considero o que tem acontecido, pois pensamentos, de fato, têm consequências para aqueles que os pensam. Então, por isso que nós precisamos ainda cuidar dos nossos pensamentos. Como a gente falou naquele exemplo anterior, que se Deus não vê esse mundo dual aqui, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser, porque isso não é real. Não é real para o céu, a condição do céu não é arranhada para isso. Mas pensamentos, de fato, têm consequências para aqueles que pensam. Se eu sair matando porque eu pensei em matar, em assassino, e isso tem consequências para a minha paz. Isso tem um preço muito alto para a minha mente. Então, embora não seja real, como o curso ensina o tempo todo, ele não está de forma alguma concordando que agora o ilícito é lícito. Por quê? Não por causa que faz diferença no céu, mas para minha mente, para minha condição mental faz toda a diferença. Eu atacar ou eu estender amor faz toda a diferença para o meu estado mental. E lembrando que só a paz é a salvação.
A Maria Emília levantou a mão. E isso é tão forte, né, que você passa de uma encarnação para outra, vive várias encarnações, e esse pensamento de um ato desses, de você matar, de você fazer uma agressão, você carrega. Tantas questões que a gente vê, pessoas com problemas na vida atual, trazendo consequências dessa mente que mantém esse pensamento de culpa, né? Exato, enquanto ela não se perdoar por pensar que ela é uma outra coisa do que ela é, enquanto ela não usar esse desfazer do Espírito Santo, tem coisas que são tão fortes que transcendem a própria sala de aula, que vão para a próxima sala de aula, que trazem consequências mais longas, de tão fortes que são para aqueles que os pensam. Continuando aqui no 7.7, tu entraste em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Então, pensas que o mundo te é contrário, que ele é um oposto de ti, porque nós jogamos isso para fora e agora é isso que percebemos. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Então, como que seria diferente? Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro e, portanto, terias que perceber as coisas desse modo. Então, se o que eu sou na realidade é amor, mas eu também penso que eu sou o ódio, eu tornei isso insustentável na minha mente. Projetei para fora essa separação para tornar a minha mente numa condição sustentável. Então, projetei o que é contrário a mim para fora. Como que agora eu não vou perceber as coisas contrárias lá fora, se é assim que eu as projetei? Como que o mundo não iria atacar de volta se fui eu que projetei essas coisas para fora? Então, o mundo é exatamente o retrato da condição interna que o fez, que o projetou. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. Então, por isso que no perdão verdadeiro, o primeiro passo é reconhecer que eu estou sofrendo, que isso está me ferindo, mas o segundo passo é reconhecer que não existe nada lá fora, assumir a responsabilidade sozinho por aquilo que está me ferindo. E aí sim eu posso levar isso no terceiro passo ao Espírito Santo, e o quarto passo, o desfazer, já é com o Espírito Santo. Então, como que algo externo pode me ferir? Justamente porque isso ainda está na minha mente. Porque todo ódio, eu o projetei primeiro para fora e ideias não deixam a sua fonte. Então, esse ódio ainda está na minha mente e é lá que ele tem que ser desfeito, não no mundo externo. Então, não adianta sair combatendo guerras, pregando a paz, fazendo campanhas de melhorar o mundo, se a condição interna de ódio não for resolvida. E uma vez que a condição interna de ódio está resolvida, já não há mais projeção lá para fora de ódio. Há apenas ainda um reconhecimento de ou amor ou pedido de amor. Então, por isso que esse curso ele é mental. E por isso que esse curso realmente atinge as metas a que ele se propõe. E ele se propõe a nos oferecer paz onde antes estava o conflito. E ele faz. Nada no mundo além desse tipo de reconhecimento pode atingir esse resultado. Vou até repetir aqui no 7.10, é por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como ele realmente é. Antes de ver o mundo real, que é só um mundo dos pensamentos amorosos, eu preciso primeiro desfazer todo o ódio,
Porque enquanto tiver um ódiozinho na minha mentalidade, eu não tenho como ver o mundo real. E o mundo real, então, que é essa pré-sala de Deus. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que o deu a seu Filho único. Então, lá no início do curso, nós vemos Jesus corrigindo aquela frase bíblica que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê tenha vida e não se perca. Enfim, na Bíblia interpretaram que Deus deu o seu Filho ao mundo. Jesus, ele simplesmente mudou uma palavra. Ele deu ao seu Filho e não o seu Filho. Deus deu o mundo real. Como que Deus pode dar o seu mundo real ao seu Filho? Porque o Espírito Santo, ele traduziu, ele guardou os pensamentos amorosos. Então, os pensamentos amorosos agora são criação e Deus os oferece de volta ao seu Filho unigênito, ao seu Filho único, que é o Cristo, que é o que todos nós somos. Então, e Deus amou este mundo que é composto totalmente dos pensamentos amorosos. Deus, de fato, ama o mundo real e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte. Aqueles que veem o mundo real já não podem mais acreditar na morte. Eles ainda veem um pedido de amor e estendem amor, mas não acreditam mais na morte. Aqui o ego também gostaria de apontar o dedo e dizer: mas se Deus não vê nada desse mundo aqui, Deus nem está ciente do mundo, como que Deus amou esse mundo? Olha o que Jesus está dizendo. Deus ama o mundo real. Por quê? Porque o Espírito Santo guarda e traduz os pensamentos reais em condição de céu. Então, todos os pensamentos amorosos fazem parte do céu. E se fazem parte do céu, Deus os ama e os oferece de volta a toda a criação. Pois continuando então falando e quem vê esse mundo real, esses pensamentos só amorosos, não vê a morte, pois a morte não pertence ao mundo real. No mundo real já não há mais morte, porque não há mais coisas físicas, já é o mundo dos pensamentos amorosos. Então, por isso que a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte. Pois se realmente pudesse separar-te da mente de Deus, tu morrerias. Então, nós, na nossa confusão, na nossa divisão mental, nós fizemos um mundo dual. A resposta de Deus foi enviar ou criar o seu Espírito Santo que guarda todos os pensamentos amorosos que são os resíduos do Cristo que estão dentro do sonho. E esses não vêm e esses são então reflexo do céu. E por isso que Deus deu esse mundo de reflexo ao céu em troca do nosso mundo. Então, nós podemos escolher, ou queremos ver o mundo do ego, ou podemos ver o mundo real. Essa é a única decisão que podemos ainda tomar aqui. E para ver o mundo real, nós precisamos nos identificar 100% com o Espírito Santo. Como Jesus fez, como todos os iluminados fazem. A iluminação é apenas isso. Largar mão do sistema de pensamento do ego e ser totalmente identificado com o Espírito Santo. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez estejas disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu pai. Certamente o ego é disposto a isso. A morte judia, nós sabemos disso. Mas ainda assim o ego está disposto a pagar esse preço desde que ele seja um ser separado. Desde que a separação seja essa comprovação. Entretanto, ele não quis, Deus, no caso, ele não quis que fosse assim, e por isso não é assim.
Então, porque Deus não quis um mundo dual para o seu filho, então esse mundo não existe realmente, ele não é real, embora a mente do filho possa tê-lo pensado. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua, a vontade de Deus, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Por quê? Porque a nossa vontade, ela só existe em conjunto com a vontade de Deus. Vontade, ela é completa, ela é de Deus. O que nós experienciamos aqui são desejos dentro da separação, porque os desejos são individuais e, portanto, são do ego. Então, vontade é aquilo que todos nós temos coletivamente e que é uno de todos. Como ter a paz. A paz é um pensamento de Deus. Então, é a vontade de Deus, é a nossa vontade. Qualquer coisa individual aqui que nós pensemos que é salvação, é desejo. Não é um mundo, e o mundo aqui é um mundo de desejo, ele não é um mundo de vontade, porque ele não é um mundo de Deus, ele é um mundo do ego. Então, todo mundo aqui é um mundo de desejo. E por ser um mundo de desejo, eu não tenho controle nenhum sobre ele. Não é um mundo de vontade, porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo não é vontade. Pelo contrário, ele é oposto à vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, então por leis parciais, que só atendem a um lado, em detrimento do outro, sem sentido e sem qualquer significado. Pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente, porque tens medo delas. O conflito que estava na minha mente, o ódio que estava na minha mente, fiquei com medo dele, projetei ele no mundo, e o mundo é feito disso, de coisas que eu não quero e joguei para fora. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Então, esse mundo projetado ainda está na mente de quem o projetou. Mas a salvação, o escape disso também ainda está na mente daquele que projetou isso. Não acredites que esse mundo projetado, esteja fora de ti, pois só reconhecendo que onde ele está, terás controle sobre ele. Então, nada do que está em fora eu posso comandar, porque eu não tenho controle. Mas se eu reconheço que tudo que eu vejo lá fora ainda está na minha mente, enquanto eu estiver nessa consciência de que está na minha mente, aí eu tenho controle sobre isso. Aí eu posso entregar ao Espírito Santo. É assim que eu tenho praticado o meu perdão e é assim que eu tenho obtido resultados. Gente, isso funciona. Reconheçam de fato que aquilo que está lá fora ainda é a minha mente, e aí sim, porque é meu, eu tenho o poder de entregar ao Espírito Santo. Se não fosse meu, se fosse lá fora, como que eu posso entregar algo que não é meu para o Espírito Santo? Isso é usurpação, isso é ataque, isso é roubar. Eu não posso tomar o que não é meu, mas eu tenho todo o poder de entregar aquilo que é meu. Por isso que eu tenho que reconhecer que o mundo que eu vejo lá fora ainda está tal e qual eu vejo ele lá fora, ele ainda está na minha mente, porque lá estava a origem dele. E aí sim, eu tenho poder de escolha. Eu posso escolher vê-lo com outro sistema de pensamento. Eu posso vê-lo pelo amor e não mais pelo ego. No 9.9, não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele, pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão, ou tomador de decisão. Na mente nós podemos decidir, porque ela é o agente da decisão, ela é o mecanismo.
Então, por isso que é na mente que eu tenho controle, só na mente. Se eu projetei para fora, eu ainda não recolhi, eu não tenho mais poder daquilo que está lá fora. Eu preciso primeiro recolher isso para a mente. Se reconheceres que todo ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás finalmente localizado a fonte do ataque, que é na mente, e ali onde ele começa, tem que terminar. Então, todo ataque começou com um pensamento faltoso por uma decisão pela separação. Lá na mente tem que estar a aceitação da expiação. Lá termina o ataque. Pois nesse mesmo lugar está também a salvação. Então, aonde estava o pensamento que eu optei pelo ego, pela projeção, pela separação, lá também está a salvação, porque é lá que também está o Espírito Santo. E eu posso optar por ele. É lá na mente o altar de Deus, onde Cristo habita. Porque a mente é uma criação de Deus. Deus nos criou mente. Então, é lá que está o elo de ligação entre Deus e o seu Filho. Por isso que Jesus o chama de altar. Essa conexão que o Pai tem com o Filho. Esse altar está na mente. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. Então, quem profanou na minha mente esse altar, esse elo de conexão, colocando uma outra coisa nessa conexão, fui eu mesma, não foi o mundo. O mundo é só o efeito já dessa profanação que eu fiz. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Então, assim como nós profanamos esse altar, Cristo, a nossa mente certa, colocou a expiação no mesmo lugar onde estava a profanação. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Então, é o altar onde Deus está presente na nossa mente. Então, traze as percepções do mundo, porque lá na verdade, lá que é o altar, a verdade, o que for verdadeiro, que são os pensamentos amorosos, são colocados de volta à condição do céu, e o que se opõe simplesmente desaparece, porque não é real. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Desse lugar onde Deus e o seu Filho habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. E essa contemplação é a visão do mundo real. A partir desse estado da condição mental de ver com a visão do Cristo, nós veremos o mundo real. Contudo, para achares um lugar, tens que abandonar todo o teu investimento no mundo conforme o projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti a partir do altar de Deus. Então, para mim ter a dádiva dessa alegria de ver o mundo real, eu não posso escolher que o meu tesouro é a separação, que o meu tesouro é aquilo que o teatrinho no mundo físico aqui necessita. Jesus não está negando que nós precisamos de coisas físicas. Pelo contrário, o curso até as libera ilimitadamente para enquanto nós pensarmos que somos um corpo, enquanto tivermos necessidade. Mas esse não deve ser o nosso investimento. Nosso investimento está na paz, está na mente e lá na conexão do Filho com o Pai, lá onde nós profanamos por pensar separação, lá também está o reconhecimento que a separação é impossível. Isso é a expiação. Lá está a expiação e é lá que nós escolhemos ver com os olhos do Espírito Santo. E assim, com a visão do Espírito Santo, todo mundo dual passa a ser percebido de forma correta. E esta
a dádiva disso é o mundo real, é a percepção do sonho feliz, que é a condição para o nosso despertar, do mundo real, que Deus já ama, porque são só pensamentos amorosos, o próprio Pai nos alcança e nos coloca na consciência da totalidade, e aí é céu. Porque o mundo real ainda é perceptível, ainda é parcial, ainda é individual. Mas no momento que isso é transferido para a mente como o todo, para a mente íntegra, isso passa a ser novamente o céu. Então, isso é o que Jesus trouxe sobre o investimento na realidade. Parar de investir na ilusão, no ego, a condição mental. Então, assim nós encerramos esse capítulo. E quinta-feira, buscar e achar é uma continuação nisso. Eu fiquei devendo uma resposta para a Nádia e para todos, de o que fazer, então, no caso específico da Olivia, ela até já precisou, ela teve compromissos, ela saiu da reunião, mas o que fazer no exemplo trazido do pai dela, onde o irmão pediu uma posse física, o pai reconheceu que não era razoável, que isso não era salvação, o irmão achou que era, e o irmão, por não se achar atendido em suas necessidades, decidiu tirar a vida, e o pai, que achava que a paz estava, então, em não investir mais posses naquilo que certamente ele iria perder, se sentiu extremamente culpado por isso, e facilmente a gente vê que isso são soluções dentro do mundo. Nenhum nem outro estava em condições de reconhecer que a única falta estava na mente. Então, a solução para eles é a mesma que nós podemos agora fazer em nome deles, porque o que eles vivenciaram ainda está dentro da nossa mente. Então, agora, o que eles poderiam ter feito e não estavam em condições porque não sabiam fazer, nós podemos fazer porque, na verdade, eles ainda são parte de nós. Tanto aquele que tirou a vida, quanto aquele que se culpou por não ter atendido a um pedido ultrajante do irmão. Ainda está em nós reconhecer que isso que está projetado lá fora, que nós vimos lá fora, gente, isso não está lá fora. Isso ainda está na nossa mente, e nós agora, nesse instante santo, nós podemos assumir a responsabilidade por esse ensaio insano e entregar como parte de nós mesmos ao Espírito Santo, nesse altar de Deus na nossa mente, onde o Filho e o Pai estão em comunicação. Lá trazemos nesse instante santo agora este pensamento equivocado desta situação específica, para que o Espírito Santo o julgue verdadeiramente e abençoe e traga e responda com amor ao pedido de amor, e que nisso, nesta cura, todos os efeitos que aquilo teria trazido de uma forma ou de outra dentro do sonho, que todos os efeitos estão curados e apagados agora pelo Espírito Santo. E nossos irmãos estão livres desta forma específica de ataque. Tudo está liberado e curado em nome de Jesus, que completa na nossa mente aquilo que nos falta de certeza. Então, na certeza da mente de Jesus, isso está desfeito na mente do Filho de Deus. E somos gratos por essa dádiva de liberação que o Espírito Santo nos oferece. E aceitamos de volta esse pensamento corrigido em forma de graça e de paz. Gratidão por essa dádiva a Deus, ao Espírito Santo, ao nosso ser verdadeiro. Amém.
concluo com essa oração de forma até imprevista essa nossa reunião de hoje. E Obrigada, Indy. alguém gostaria, então, de alguma interação para esse momento? Muito linda a oração. E a beleza dela está na libertação, que com certeza quem acompanhou recebeu. Bom, eu até então vou concluir aqui a nossa aula de hoje. A Flora levantou a mão ainda. Ing, o que vem para mim é essa questão da nossa resposta aqui, nesse contexto que a gente ainda acredita que está, o nosso sim ou o nosso não, que a gente sempre volta para a mente, volta para o Espírito Santo e entrega aquela situação específica para que o nosso sim seja o sim e o nosso não também seja o nosso não, porque exato, o não é proteção. Exato, mas o não, eu posso, através do Espírito Santo, dizer não também para uma determinada situação, desde que eu não esteja reativa ou entregue os pensamentos reativos de medo, como no caso, se o irmão me pede algo ultrajante e eu me sinto ultrajada, tipo, como se eu me sentisse atacada por esse pedido do irmão. Então, é o ego que está respondendo ali na minha mente, por isso que eu senti medo. Então, eu entrego esses pensamentos, eu entrego essa sensação de me sentir atacada por um pedido de um irmão, né, julgando como ultrajante, entrego ao Espírito Santo para que ele me dê a clareza, para que essa resposta venha desse espaço de paz, né? E então a questão não é o comportamento, e sim indo sempre para a fonte, que é o Espírito Santo, e pedindo orientação para ele, observando a contrariedade na minha mente, porque eu posso muito bem dizer um sim e estar em conflito também, né? Essa questão do agradar, como a Isabela falou. Eu já falei, fiz muita coisa para agradar, ainda não estou livre disso, porque é muito automático o ego querer agradar para fazer a barganha, e você também fica em conflito, e depois, né? Quer dizer, o ego ele pode fazer a tua resposta ser sim ou ser não. Então, eu queria assim que você falasse um pouco sobre isso. Está correto? Perfeito, e obrigada por trazer isso, porque assim, ó, nas mãos do Espírito Santo, o não físico, vamos dizer aqui, isso, na forma, seja a coisa mais amorosa e a expressão de amor ao nosso irmão, que é parte de nós mesmos. Às vezes o irmão ele pode estar pedindo, ele não sabe, mas ele está pedindo por algo que irá feri-lo. E o nosso não é aquilo que está protegendo, que irá mantê-lo no amor. Então, só o Espírito Santo tem esse discernimento de quando o sim é uma extensão de amor e não uma barganha, e às vezes o sim pode ferir. O irmão pede uma coisa que ele não sabe, mas quem sabe, o todo sabe que isso irá ferir terrivelmente o irmão. Então, dizer sim iria ferir ele. Ou então esse não. Então, novamente, nós não podemos, por conta própria, saber quando que a resposta adequada é sim ou não ao pedido. Atender ao pedido do irmão é trazer a ele aquilo que ele realmente precisa para trazer a paz. E isso pode ser através, aparentemente, de um sim ou de um não, e o Espírito Santo nos capacita, ele nos orienta em pensamento, se nós tivermos o hábito de estarmos atentos ou de pedirmos, de pensarmos conforme ele pensa, ele nos dá a resposta mais razoável, que pode ser um sim, pode ser um não, e ambos ainda são atender o pedido ultrajante do irmão. Perfeito, Ingrid. Obrigada. Eu precisava compartilhar isso, porque você clareou mais ainda para mim, você trouxe mais clareza para mim, porque eu estava um pouquinho ainda confusa com isso. O ego tornaria-nos escravos do sim.
Exato. E eu tenho percebido, por exemplo, a gente percebe um relacionamento especial, família, né? Que com a minha mãe, por exemplo, eu tinha uma coisa muito uma coisa de teimosia mesmo, do ego. Minha mãe pede uma coisa assim, qualquer coisa, assim, e eu, às vezes, já falar um não, de imediato. E eu percebi que esse não, ela estava vindo totalmente do ego, porque a ideia de querer contrariar minha mãe, porque tem uma disputa de poder, né? O ego, ele entra na disputa de poder. Eu vou dizer um não porque eu quero confrontar, tipo, eu nem pensei direito, não. Aí minha mãe se sente atacada, porque aí tem aquele jogo, eu sinto que isso acontece muito nos relacionamentos familiares, né? E aí eu comecei a ficar mais calma, pausar mais, e sentir, assim, tá, minha mãe tá pedindo uma coisa que, tipo, o que custa? Tipo, eu não tô vendo sentido, mas o que custa fazer aquilo para ela? E não é uma barganha, tá vindo de um lugar assim, o que custa? Esses dias ela pediu para eu dar um passeio com ela, eu tinha planejado fazer outra coisa, ela me pediu, até veio aquele impulso de dizer o não, mas eu observei direitinho esse impulso, estava vindo do ego, o prazer de dizer não para fazer picuinha. E aí eu peguei, fiquei em silêncio, fui lá, coloquei minha roupa, fui observando, e foi uma coisa tranquila, pacífica, foi uma coisa assim, em paz, não foi assim uma barganha, mas foi, eu comecei a perceber, assim, isso que Jesus está falando do ultrajante, como é que o ego, ele responde de imediato, é sempre um não ou um sim falso para querer fazer barganha, é sempre aquela resposta imediata. Então, isso clareou para mim essa questão até do relacionamento aqui com a minha mãe, porque eu tinha prazer em dizer não para fazer teimosia com ela. Essa coisa de infância, esse jogo de família que todos nós vivemos. E aí eu fui me soltando mais no espírito ali, fui sentindo eu não passei com a minha mãe, qual é o problema? Por que eu tenho que teimar que eu planejei outra coisa? O que custa eu me unir com a minha mãe nesse momento de paz? E foi algo tão simples, foi algo tão tranquilo. E em outros momentos eu me entraria ali no conflito, diria não para ela insistiria, aí eu falei, tá bom, eu vou fazer a tua vontade. Então eu ia com ela contrariada, sabe esse jogo? É bem esse jogo que Jesus está falando aqui. É muito insidioso. E a gente se observar no relacionamento, principalmente com os nossos familiares, onde parece que o ego, a máscara, né, é bem mais forte. Então, o ego não reconhece iguais, ou está acima ou abaixo do outro, sempre. Exatamente. Aí eu pensei assim, foi tão bonito, porque eu me uni ali com a minha mãe, ela estava ansiosa, querendo sair um pouco, tipo, algo muito... E eu simplesmente dei um passo atrás ali e deixei o espírito conduzir. Fiquei observando o ego, mas falando na cabeça, mas porque eu planejei esse aqui. Pronto, fui, senti em paz, me senti unida com a minha mãe ali e vi esse processo que Jesus está dizendo, essa resposta muito imediata que a gente tem para fazer picuinha, para fazer birra com o outro. É um não para fazer birra com o outro, porque é totalmente o ego que se sente ultrajado quando o irmão pede algo para a gente. E é muito imediato e assim, muito... nossa, clareou muito. Eu entendia mal essa parte, esse trecho, Ing, esse trecho do ultrajante de Jesus. Eu me sentia medo quando eu lia, vou ser bem sincera aqui. E você clareou totalmente. E eu lembrei agora desse episódio aqui com a minha mãe. Que bom que tenha contribuído, clareado, e realmente Jesus trouxe isso aqui para a nossa liberação, e não para nos botar no dedo, ou para nós nos sentirmos mais culpados. O SEM tem por objetivo nos libertar, e não nos aprisionar ou nos julgar mais culpa. O Márcio também levantou a mão. Ô, Ing, na verdade, eu acho que eu quero compartilhar uma situação que aconteceu comigo na semana passada. Acho que o João e o Rodrigo estão aqui, eles estavam juntos. Não vi ainda eles aqui, mas eles podem contar mais detalhes se eu esqueci alguma coisa. Eu não sei se tem muito a ver com isso, mas está vindo, assim, muito forte para eu contar, né? Eu tenho evitado contar algumas coisas, mas está vindo muito forte para contar essa.
Esses dias a gente combinou de estudar sobre crenças, as vontades das crenças e as nossas vontades reais. Como a gente mora na mesma cidade, a gente sempre se reúne para estudar. E nós partimos aí para o estudo, né? Vamos estudar quais são as nossas vontades reais e a autoobservação das vontades das crenças. Nós chegamos num café aqui e eu comecei a não sentir paz de estar lá. Aí eu falei, gente, não tô querendo ficar aqui, não tô em paz, não tô em paz. E coloquei em oração. E um dia antes, eu acabei as minhas lições agora, né, em outubro, e eu comecei a acompanhar aquelas lições de manhã da Paulinha. E teve um dia que ela fez uma lição, falou de uma lição sobre a confiança, né? E acho que foram uns 3 dias antes. E aquela lição me tocou assim, que parece que eu fui para um outro lugar no momento em que eu estava ouvindo a lição, sabe? E eu falei assim, nossa, Jesus, eu quero viver essa confiança. E passou. Eu até conversei com ela depois sobre isso, né? Falei, nossa, Paulinha, essa lição me deu uma coisa tão estranha que parece que eu fui para outro lugar. Enfim, chegou esse dia, 3 dias depois, fomos lá estudar. Me deu essa inquietação de sair de lá. E, no meio do caminho, a gente estava procurando um lugar para estacionar, né? A gente resolveu trocar de café. Falei, então vamos no café tal, e sugeri. Resolvemos trocar de café. E tudo bem, começamos a falar sobre a vontade da crença, dentro do carro mesmo. Eu passei em frente ao café, não tinha lugar para estacionar, fui 2 quadras para frente. Quando eu parei na vaga que eu ia estacionar, começou a subir uma fumaceira dentro do carro, e meu carro é novo, não é um carro velho. Eu tinha feito revisão fazia pouco tempo. Então, para mim, automaticamente não tinha nada para acontecer, né? Começou a sair uma fumaça do capô, assim, e uma fumaça começou a entrar dentro do carro, e eu não vi a fumaça. Eu não vi isso acontecer. E continuei na conversa, e eu vi, prestei atenção neles desesperados, um querendo sair pela janela, o outro saindo não sei para onde, e eu fiquei sentado dentro do carro, assim, tipo, Jesus, para que serve isso? Eu ainda estava na conversa da vontade das crenças. E quando eu vi, só estava eu dentro do carro, né? Aí o Rodrigo veio, abriu a porta. Depois que ele foi me contar que ele achou que o carro ia pegar fogo. Abriu a porta e eu sentado, assim, vendo se eu tinha que desligar alguma coisa, não sei o quê, nananã. Quando eu saí do carro, que eu fui ver o que tinha acontecido, começou a vir o ego, assim, tipo, agora eu preciso ligar não sei para quem, agora eu preciso ligar não sei para quem mais, mas o carro é novo, por que tá acontecendo isso? Eu vou ligar não sei para quem, vou ligar... Na hora eu falei, Jesus, é o seguinte, resolve isso. Eu vim aqui para estudar sobre as vontades das crenças e eu vou estudar sobre as vontades das crenças. Pessoal, é o seguinte, deixa o carro aí, vamos lá pro café. E fomos, deixei o carro lá e fui. Sentamos lá, estudei, vinha, né, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Aí eu coloquei em oração de novo, falei, Jesus, me mostra para que serve isso. Me mostra para que serve isso. E continuei estudando. De repente veio na minha mente uma lembrança de um cara que vendia seguro para minha família, da Mafre. E hoje meu seguro é HDI, e ele é da Mafre. O Cleverson, né? E ele era amigo da minha família. Ele vendeu o seguro para minha mãe em 2013, do carro dela na época. Aí veio, eu falei, Cleverson, aconteceu uma coisa tão estranha, assim, 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 e é isso, isso, isso. Ele falou assim, onde você tá? Eu falei, tô em tal lugar. Ele falou, faz o seguinte, pode não ser nada, mas não anda com o carro não. Tô mandando um guincho aí, leva para uma oficina de confiança, e na hora eu lembrei de um amigo meu, da esposa de um amigo meu, a esposa dele trabalhou comigo, né, e ele tem esses auto-socorro, assim. Eu falei, aí o Atos, veio uma lembrança, assim, eu peguei e mandei mensagem, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, não, não. Aí o Cleverson disse assim, fica aí onde você tá, fazendo o que você tá fazendo, que eu vou mandar um guincho aí buscar o carro e vou mandar um táxi para te levar para casa. Aí eu falei, tá bom, e continuei, né? O cara do guincho chegou, eu levei lá a chave, o cara falou, não, 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 dê daqui que eu já vou fazer tudo aqui para você, já vou levar só... O Cleverson já me falou onde que é o endereço, tô levando lá. Voltei. Quando eu voltei, a gente terminou de estudar, de repente o cara do seguro o cara do guincho mandou uma mensagem, onde você tá? Tem um táxi aí te esperando para te levar para casa. Ing, eu não acreditei naquilo. Acho que até eles até agora não estão acreditando, assim. Eu falei, gente do céu, Jesus é foda mesmo, né? Só que a minha ficha não caiu na hora do que era, né? Porque eu falei que eu queria experienciar a confiança, mas eu achei que isso ia acontecer na minha mente.
que eu ia me tornar uma pessoa mais confiante. Quando eu cheguei em casa, que eu deitei, né, no sofá, eu falei assim, gente, Jesus, você não me respondeu para que isso serve. Ele falou, como não? Você não queria confiança? Você não queria viver a confiança? Tá aí, você viveu a confiança. Ing, aquilo me emocionou tanto, mas tanto, que até hoje, assim, eu fico sem acreditar numa coisa daquela. Acho que o João tá aí, ele pode até complementar se ele quiser. Não dá para acreditar. Isso aconteceu 3 horas da tarde, nós fizemos o estudo e tudo se resolveu na hora que eu tinha que ir embora. O táxi me pegou na frente de onde eu estava, me deixou em casa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer no tempo que eu tinha que fazer e ficou tudo bem. Você acredita numa coisa dessa? Não podia ser diferente. E você disse que não experienciou, que você achou que ia ser na mente e não no mundo físico. Eu vou acrescentar uma coisa. Os efeitos foram no mundo físico, mas você vivenciou tudo dentro da tua mente. Porque todo o mundo físico que se desenrolou, o táxi, o carro, tudo estava na tua mente. Então, nas últimas frases, você falou que achou que ia experienciar só na mente e não no mundo físico. Você experienciou na mente. Eu imaginei que aconteceria assim, quando chegasse uma situação, né, que eu ia estar mais seguro na mente, e eu não imaginei que fosse tão rápido, né? Eu falei, a partir de agora que eu entendi o que é confiança, quando chegar uma situação, eu já vou estar lá, né, o bonzão da boca. Só que eu não imaginei que Jesus ia mandar uma lição, né? E aí, adivinha, mandei o carro para o conserto. Não era nada, era uma mangueirinha que tinha ressecado e como eu tinha passado num lugar alguns dias antes, tem uma outra história, mas eu conto depois. Ela tinha dado uma rachadinha, um rachadinho e furou. Aí o cara falou assim, se você tivesse de repente andado com ele, poderia ter esquentado, junta de cabeçote, não sei o quê. Então assim, Ing, foi guiança do início ao fim, parecia que eu tinha certeza de tudo que eu tinha que fazer. Foi assim, eu não sei explicar. É uma coisa assim que até agora eu estou impressionado aqui. De tão maravilhoso que foi. E não precisa explicar mesmo, porque aí você se atrapalha na experiência. Porque o que você teve foi uma experiência, sim, dessa decisão. E aí só deixa uma pergunta aberta. Alguém ainda acha que Jesus desconhece as coisas que nós pensamos que precisamos? Como Jesus diz, deixe as coisas sem importância sob o meu cuidado, e as coisas que têm importância, que é a mente, sob minha orientação. Você entregou os teus pensamentos para a orientação de Jesus. Como que Jesus não ia cuidar das coisas sem importância? Que era o carro, que era a coisa física, que era como chegar em casa. O Rodrigo, maravilhosa experiência. O Rodrigo, Obrigado ele disse por compartilhar. Imagina, eu que agradeço. O Rodrigo disse assim, Gui, amigo, não dava para entender o carro pegando fogo e você sentado lá na maior calma. Eu falei, Rodrigo, mas eu não vi o carro pegando fogo, eu não vi o que vocês viram. Eu não vi isso. Foi muito diferente, assim. Mas obrigado, Ing. Obrigado pela oportunidade. Certo, obrigado, pessoal. E eu vou encerrar aqui a nossa gravação, porque já demos o nosso tempo, foi um pouco além, mas novamente, porque realmente foi muito útil. Então,